A parábola do semeador é uma das mais conhecidas e impactantes histórias contadas por Jesus. Ela está registrada no Evangelho de Mateus e traz consigo importantes lições espirituais. Por meio dessa parábola, Jesus utiliza uma linguagem simples e acessível para ilustrar como as pessoas reagem à mensagem do Evangelho e como suas vidas são afetadas por diferentes situações e escolhas. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Na parábola do semeador, os elementos trazem alguns significados. As sementes. Na parábola do semeador, a semente refere-se à palavra de Deus, ou seja, a mensagem do Evangelho. Assim como um agricultor espalha sementes em um campo, a mensagem do Evangelho é proclamada a diferentes pessoas. A semente simboliza a palavra sendo semeada nos corações das pessoas, representando a oportunidade de receber e aceitar a mensagem de salvação e transformação oferecida por Deus. As aves. As aves que aparecem e comem a semente que caiu à beira do caminho são mencionadas como representações do maligno ou do diabo. As aves simbolizam forças espirituais que tentam roubar a palavra de Deus que foi semeada nos corações das pessoas. Assim como as aves vêm e comem as sementes antes que elas possam enraizar-se e crescer, o diabo tenta tirar a palavra de Deus dos corações das pessoas. O sol. Na parábola do semeador, o sol é mencionado como parte do ambiente em que as sementes são semeadas. O sol representa as adversidades, provações e perseguições que um cristão pode enfrentar ao seguir a mensagem do Evangelho. Assim como o sol pode secar e queimar as plantas, as dificuldades da vida podem desafiar a fé e o compromisso de alguém com Deus. Os espinhos. Na parábola do semeador, os espinhos representam as preocupações do mundo, as seduções das riquezas e os desejos carnais que podem sufocar a palavra de Deus nos corações das pessoas. Assim como os espinhos competem com as plantas por nutrientes e espaço, essas preocupações e desejos terrenos podem desviar a atenção e o foco espiritual, impedindo o crescimento saudável da fé. Os espinhos simbolizam as tentações e distrações que podem se tornar prioridades dominantes na vida de alguém, ocupando o lugar da busca e do relacionamento com Deus. Isso pode incluir uma busca excessiva por riquezas materiais, preocupações com a carreira, o desejo de prazeres físicos, a busca de status social, entre outros aspectos mundanos. Assim, a parábola do semeador nos ensina sobre a importância de receber a palavra de Deus com um coração receptivo, resistir às forças do mal, perseverar diante das adversidades
e evitar que as preocupações e desejos terrenos dominem nossa vida espiritual.